8 horas 32 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, pela Folha FM, pela folhafm 98.com.br, o nosso streaming de vídeo e áudio aí no site oficial da Folha, pelo Facebook também, Folha FM 98,3, pelo YouTube e pelos aplicativos de Android e iOS e aquele aplicativozinho muito bom, que é bacana de se ouvir também, é o Radiosnet. E logo mais esse programa estará em podcast em todos os aplicativos de podcast. Esse programa vai, né, para as redes aí logo mais de podcast. Você pode ouvir, voltar, se orientar melhor aí, porque o Arnaldo Neto, nós estamos recebendo aqui o Douglas Leonardi, superintendente do Procon Campus, Arnaldo. Exato, Cláudio. Douglas, vamos agora aqui, uma questão de esclarecimento à população, até mesmo para ajudar no trabalho de vocês. Quais são os canais de denúncia do Procon hoje? Hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa a rede social. Você falou que é meio avesso a rede social, mas eu acho que a superintendência não, né? Ela precisa dessa demanda. Quais são os canais de comunicação para denúncia e qual o filtro de vocês com relação a essa denúncia? Porque é difícil cobrir um município do tamanho de Campos se surgir denúncia toda hora de uma variação de preço de R$1, R$2, uma coisa que é totalmente natural no mercado, né? Arnaldo, é importante dizer o seguinte, que a população, em especial os consumidores, contribuem demais com essas denúncias. Mas para contribuir de forma mais precisa, eles têm que municiar o órgão com local de estabelecimento, se efetuou a compra, fornecer a nota fiscal, e a gente aí disponibilizou por meio de portaria, né, e a gente colocou inclusive no site do Procon, está também no portão lá do Procon a informação, que deve enviar por e-mail. E o e-mail é qual? atendimento.procon@campus.rj.gov.br. E nós temos telefone. Não, a comunicação já fez a mídia e a gente está espalhando essa mídia, né, para a população todinha. Não é que eu queria colocar na página aqui do Facebook, mas não deu tempo, parei em atendimento. Eu mando para você agora. Então, bom, mas repete aí, por favor. Atendimento.procon@campus. Certo. .rj.gov.br. Perfeito. Obrigado. E o telefone é 98175 2561. Repetindo, 98175 2561. Nesse telefone também pode ser por WhatsApp, Douglas? Não, nós não estamos recebendo o WhatsApp porque senão a gente não dá conta. Então a gente está recebendo por e-mail. Ligação, né? Ligação. E ligação. Isso aí. Tem mais um número que é o 98175 0988. Perfeito. É porque aí já deu pra gente... Aí esses são os canais de comunicação e que você pede para municiar. O que seria essa questão de municiar a denúncia? De municiar vocês para averiguar a denúncia? O que a gente mais vê, Arnaldo, é o pessoal indo para a rede social e falar assim, tem que fiscalizar os supermercados, tem que não sei o quê. Olha só, fala qual que está praticando a abusividade, o que ele está praticando, qual o produto que a pessoa entende que ele esteja praticando, e também, se efetuou a compra e está se sentindo lesado, apresenta a nota fiscal. O Procon vai com a nota fiscal lá no estabelecimento e fazer essa análise de preço, se foi abusivo ou não. Seria importante, eu, por exemplo, como consumidor, eu vou a determinado supermercado sempre, né? Porque normalmente a gente tem cria esse vínculo de fidelidade, né? Seja com a padaria, com a açougue, é normal, é o mais próximo de você. Como que eu vou comprovar essa questão do abuso? Seria com uma nota anterior e uma nota mais recente. Mas se eu não tenho essa nota mais recente, vocês vão até o supermercado e pedem esse histórico? Requisito como eu estou fazendo com os supermercados todinho. A gente requisita o histórico para a gente saber se houve uma elevação sem justa causa. Você citou, Douglas, que são várias reclamações, que o dia inteiro não para a questão de denúncia. Uhum. Quais são as maiores? Continuam sendo as concessionárias, mesmo no período que a gente está vivendo um período atípico, ou agora mudou o foco um pouco? Por isso que eu te falei, eu tive até que mudar de comportamento na rede social. Sobretudo sábado e domingo, o Facebook quase colapsou por conta dessas denúncias, né, em relação a um determinado estabelecimento
aqui do município. Eu evito falar o nome, porque como a gente está em investigação preliminar, Sim. a gente não quer criar uma execração aqui do nome empresarial. Mas está aí no Facebook, todo mundo pode ver, e a nossa atitude principal é o quê? Notificar de imediato aquele estabelecimento para que ele forneça os documentos necessários. E como os preços estão equiparados, vamos dizer assim, com os outros supermercados, notifiquei todos eles, que aí a gente vai fazer, inclusive, a análise de concorrência. Beleza. Um outro assunto que a gente não abordou ainda, e que é importante, é a questão de variação de preços de combustível. Nós estamos vivendo uma crise no contexto mundial, puxada pelo coronavírus, sim, que é uma pandemia, né, como já foi determinado pela Organização Mundial de Saúde. 2 vezes eu fui falar Organização Mundial de Saúde e falei municipal. Mas, enfim, nós temos essa crise no contexto mundial que derrubou o preço do barril de petróleo, que a gente vai trazer consequências econômicas seríssimas para o Brasil, para Campos, sobretudo nos próximos repasses de royalties. Mas essa é uma outra pauta que a gente vai tentar abordar até sexta-feira com alguém da área econômica. Mas, com a medida de preços da Petrobras, que é adotada mediante o preço internacional do barril de petróleo, e ontem eu vi que está $27 o preço do barril tipo Brent, e isso vai afetar demais aqui, as refinarias vão reduzir aí, novamente em 15% o preço da gasolina. Anteriormente, ou na semana anterior, já tinha sido reduzido nessa mesma faixa de 15%. Só que para a gente que vai abastecer, esse preço parece não chegar na bomba. E quando tem um aumento lá de 0,2%, no outro dia você vai abastecer o carro, o preço da gasolina já está mais alto. Como monitorar isso e como fazer valer que esse preço que caia na refinaria, que é algo muito mais amplo, possa valer também nas bombas nas cidades, aqui em Campos, por exemplo? O procedimento é o mesmo, Arnaldo. A gente requisita a questão da nota fiscal do distribuidor. O que acontece? Muitas vezes aquele posto está abastecido e não pediu ainda o fornecimento desse combustível que saiu com um valor mais barato. Então, o estoque dele ele está deixando dissolver, não é isso? Para que ele possa pedir com esse preço mais barato. Consequentemente, o estoque dele que ele comprou mais caro, ele não vai vender mais barato, não é isso? Senão vai ter prejuízo. Então, a gente tem que fazer essa análise todinha de histórico para a gente saber se realmente, naquele momento, ele está praticando abusividade ou não. Outro assunto que eu até comentei com você aqui no intervalo, a gente está falando muito de rede de supermercado, mas lá no início, você falou sobre o preço do alho, que era um preço que está aí variando muito. E o mercado municipal, hortifrutis granjeiros, né, o mercado é mais acessível. Você falou, ainda não teve tempo de chegar lá, mas tem denúncias também com relação ao mercado? Como que está a situação do mercado municipal? Não tem denúncias ainda em relação ao mercado. Como eu te disse, foi feita a fiscalização na segunda-feira aos supermercados aqui de Campos, né, na área central. Na área central, inclusive Guarulhos, né? E nós fizemos ontem em Farol. E o que a gente conseguiu detectar aparentemente? O alho lá está R$2 mais barato do que aqui, certo? Ah, está mais barato, o daqui está praticando abusividade, o de lá não, por isso que eu falei com vocês. A gente tem que fazer análise de concorrência, certo? Saber se o de lá está precificando o alho com percentual parecidos com o daqui, qual o fornecedor de lá, qual o fornecedor daqui. A gente estabelecer esse parâmetro de concorrência para saber se realmente o daqui está abusando. Então, aparentemente, né, no primeiro momento, em Farol está mais barato do que aqui. E aí pode ser que o Farol esteja se utilizando de produtores de perto, que não gasta aí com uma logística bem maior, né, não gasta aí com trabalhadores, um número de trabalhadores bem maior. Isso tudo está embutido no valor final do produto. Então, essa análise de concorrência é primordial. Por isso que eu te falei, a segunda etapa do nosso trabalho agora, né, que não é jurídica, a parte jurídica já foi feita, a análise agora é contábil e econômica, certo? E aí eu vou me utilizar das expertises do município para que eu tenha, diante dessa documentação fornecida,
um resultado fidedigno se houve abuso ou não por parte desses fornecedores. Douglas, apesar que a gente conversou bastante sobre as ações do Procon Campos, mas na última semana, foi nessa semana ainda, deixa eu ver se eu acho que quando que foi, apesar das ações do Procon Campos, o deputado estadual Bruno Dauaire, ele fez uma... A gente até publicou essa matéria, deixa eu ver se eu acho aqui quando que foi, falando sobre a questão de acionar o Procon Rio, Procon estadual, com relação à abusividade dos preços, sobretudo naquilo que a gente conversou lá no início, álcool gel e máscara. Como que você vê digamos assim, essa denúncia do deputado ao Procon Rio, ao invés de chegar ao Procon Campos? É uma invasão de competência? Como que fica? Porque eu até comentei com você, eu fiquei sabendo que poderia haver uma inspeção do Procon Rio aqui em Campos. Se isso vier a acontecer, passa por vocês, como que funciona? Vamos lá, Arnaldo. Eu gostaria de começar essa abordagem aí pelo seguinte. Primeiramente, eu não sou, aí não estou dizendo que outra pessoa seja, eu não sou politiqueiro. Eu sou técnico e vou morrer técnico. Embora Aristóteles, e lembrando aqui nosso saudoso Sérgio Diniz, já dizia que todo homem é um animal político por ser dotado de razão e discurso, né? Então, eu não entro nesse campo da política, a minha análise é técnica. A análise técnica, eu vou retribuir à população qual o resultado que a gente vai ter. E me causa espécie esse tipo de atitude pelo seguinte: o excelentíssimo deputado Bruno Dauaire, ele tem feito, ou já finalizou, audiências públicas pelo estado do Rio todinho a respeito de CPI da Enel. E quando fez aqui em Campos, enviou o convite para o Procon Campos para participar na Câmara de Vereadores. E eu fui lá e dei minha contribuição, inclusive expondo que o Procon, né, inaugurou uma ferramenta processual em face da Enel, que é a ação civil coletiva, certo? E me causou, então, espécie, estranheza, pelo fato da notícia do Bruno comunicar o Procon Rio para vir aqui em Campos. Ou seja, no mínimo incongruente. Se ele convida o Procon Campos quando o assunto é concessionária estadual, por mais razão ainda, quando o assunto é local, ele tem que comunicar primeiro ao Procon local. Então, isso me soou mal pelo seguinte: ele deve ter visto nas redes sociais o burburinho da questão das denúncias do supermercado. Vou tomar frente disso junto ao Procon Rio para que a gente possa dar a primeira resposta. Infelizmente, ele vai se esbarrar no seguinte: ele poderia ter a cortesia, no mínimo, de me contactar ou contactar o prefeito para saber se o Procon Campos já estava atuando naquele segmento. E aí, como eu trouxe para vocês, o Procon está atuando junto com o Ministério Público Estadual, diga-se de passagem, investigando preliminarmente esses casos todinho. Ou seja, é inócuo que o Procon Rio se desloque da capital e venha ao município fazer qualquer tipo de trabalho. Então, Arnaldo, recebi esse comunicado, ou melhor dizendo, essa notícia que foi publicada pela Folha, com bastante tristeza, pelo seguinte: você pode se valer do órgão no momento que você quiser. Como eu disse, eu não sou politiqueiro. Então, contacte-me, contacte o prefeito ou quem quer que você tenha contato para se utilizar do órgão. E aí, poderia, inclusive, contactar o Ministério Público para saber se o Ministério Público já estaria atuando naquele sentido. E está. Certo? Então, Arnaldo, não vou alongar esse assunto não, o recado está dado. Se o pessoal do Rio vier aí, pode trabalhar normalmente, mas só que o trabalho já está desenvolvido lá na frente. Douglas, e para hoje, qual é o planejamento do Procon? Vocês vão estar saindo daqui, você tem já alguma agenda? Tem questão de fiscalização já planejada para hoje?
a fiscalização continua. A segunda etapa vai ser startada hoje, que é a solicitação desses profissionais da área de ciência contábil e econômica para que façam análise dessa documentação e me tragam um resultado o mais breve possível para eu esclarecer a população aí o que houve realmente e o que está havendo realmente a respeito de todo aquele traçado trazido pelo Ministério da Justiça, de como a gente deve proceder, e, se Deus quiser, a gente vai chegar a um alento aí à população a respeito dessa alta dos preços. Perfeito. Quanto à questão do PROCON, já houve alguma vez que ele veio a Campos com o PROCON daqui atuando? Houve alguma parceria? Já veio aqui, na verdade, existem aí alguns núcleos do Ministério Público no Rio de Janeiro, Sim. né? E aí foi numa questão a respeito de combustível, onde se exige a presença da ANP, e aí veio o PROCON que também Rio, é nacional, a ANP, Ministério Público apurar determinada situação no combustível. Perfeito. Arnaldo, fica à vontade para se despedir, encerrar, se for o caso. Vamos agradecer ao Douglas pela disponibilidade, até porque nessa semana, né, só esclarecendo, a gente está fazendo os convites na véspera, porque como a gente colocou lá no início do programa, nós estamos em período de adaptação, tentando daqui a pouco fazer essas entrevistas de casa para evitar, embora, digo aqui novamente, a gente está respeitando a distância mínima entre entrevistado e entrevistador, não estamos... nós, aqui da equipe, não fazemos parte do grupo de risco. O Marco Antônio está trabalhando de casa justamente por isso, por fazer parte desse grupo de risco listado pela OMS. Então, agradecer ao Douglas pelo pronto atendimento ao nosso convite e deixar mais uma vez as portas abertas sempre para esses esclarecimentos. Arnaldo, eu queria agradecer também o convite. O convite é muito oportuno, porque diversas situações estão acontecendo ao mesmo tempo, como a gente aqui abordou. Questão de supermercado, questão de escola, questão de cancelamento de viagens, questão de cancelamento de festas. Então, a gente está se esmerando para trazer um resultado à população, né? Eu digo, inclusive, que quando eu começo a trabalhar num determinado ponto, a adrenalina chega a tal ponto que eu não consigo nem dormir direito, porque eu durmo pensando naquilo, sonho com aquilo e acordo pensando naquilo novamente. Então, pode ter certeza que não sou eu. Esperar de mim o máximo. Claro. Né? E Arnaldo nem dorme. E aqui deve dormir umas 2 horinhas. Eu faço questão de pontuar que agradecer ao Ministério Público Estadual, que tem acompanhado junto conosco essa situação, não só na figura do Dr. Marcelo Lessa, né, mas outros representantes do Ministério Público que têm acompanhado o município nessa situação, e todos nós estamos preocupados, na figura da doutora Maristela, na figura do doutor Fabiano Moreira, que tem acompanhado junto conosco toda essa situação, Arnaldo. Inclusive, eu estou me arriscando na rua, trabalhando, enfim, e o que a gente mais vê na rede social são pessoas atacando a gente, não conhece a procedência nossa, não sabe aí qual a nossa conduta, qual a nossa índole, e falando diversas asneiras sobre, inclusive, situações criminais, né? E aí eu peço às pessoas para se conterem, porque essas situações já estão sendo externadas às autoridades policiais, inclusive ao Ministério Público que atua na área penal, para as pessoas tomarem cuidado ao se referir aos secretários, aos superintendentes e ao próprio prefeito. Nós estamos aqui trabalhando sério, com responsabilidade, e eu concluo falando o seguinte, Arnaldo. Eu fui criado numa filosofia japonesa porque fui esportista durante 17 anos da minha vida. Pratiquei karatê 17 anos na minha vida. E levo 5 lemas, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida de esporte, que foi passada, que são esforçar-se para a formação do caráter, criar o intuito de esforço, respeitar acima de tudo, conter o espírito de agressão e fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Obrigado a todos. Douglas, eu acabei por lembrar de
última perguntinha aqui agora, mesmo depois de se despedir a gentileza de você responder. No caso, chegando à conclusão de que estabelecimento X ou Y, seja farmácia, seja supermercado, cometeu abuso, cometeu sobrepreço, quais são as sanções? Multa, fechamento, multa e fechamento, e como que isso é dimensionado? Vamos lá, Arnaldo. Muito boa pergunta e oportuna, porque como a gente vive em momento de exceção, decisões excepcionais também são tomadas. Numa via normal, num tempo normal, a penalidade imediata é a multa. Mas a gente vive num momento excepcional em que a fiscalização não está na sua porta a todo tempo para fiscalizar. E isso cria aí um prejuízo sem tamanho, porque se todos os consumidores foram daquela determinada farmácia ou naquele determinado supermercado comprar álcool e 500 consumidores foram lesados de uma vez só, porque está chegando e acabando, se renovando todo dia, a medida vai ter que ser excepcional, porque eu não vou deixar esse consumidor ser lesado novamente. E é bom que fique claro que o Código de Defesa do Consumidor me permite, como medida cautelar antecedente, suspender a atividade daquele estabelecimento temporariamente. Então, a gente pode suspender, caçar licença e outras penalidades que a gente pode aplicar de modo cautelar. Ok. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença. Amanhã vamos já tentar no sistema online, né? Ou no sistema de vídeo online. E, meu caro Douglas, muito obrigado. Espero que, né, a gente possa ter, né, usado aí de maneira muito inteligente e eficaz a sua presença aqui para ajudar as pessoas a se orientarem com muita calma nessa hora, com muita, evidentemente que, prudência. Obrigado, tenha um bom dia, boa sorte aí e use todos os, evidentemente, que equipamentos para se proteger aí também. Eu que agradeço, e a população pode contar com o Procon Campos, que ele está a todo momento disposto a ajudar. Esse foi o Folha no Ar, primeira edição. A gente encerra por aqui o programa. Na sequência, vem aí aquela parte musical escolhida a dedo aqui pela Folha FM. O Marco Antônio, eu repito só para fechar, está no sistema home office, não está gripado, não está doente, está nada, está só no home office, né, Arnaldo? Como medida de prevenção. Prevenção, né? Isso, Exato. Justamente porque ele faz parte do grupo de risco. E sem home office é como? É só na rua. Home rua, né? No caso de Arnaldo. Não é nada. Aqui, como eu falei mais cedo, né? Eu tenho vindo aqui fazer o programa essa semana, um revezamento. Lá na Folha está todo mundo em home office. Todo mundo em home office, só os repórteres estão indo à rua para fazer a apuração. Que, como eu disse, né, o próprio presidente que ontem criticou a imprensa no seu pronunciamento contestável, inclusive eu entrei na rede social aqui, entrei no Facebook um pouquinho, saí da página do Facebook da Folha FM e fui olhar o meu perfil, só dá esses comentários sobre posicionamentos favoráveis e contra o que é natural numa democracia, mas só se comenta o pronunciamento do presidente. Mas apesar de ontem ele ter criticado a imprensa, ele reconheceu em decreto no fim de semana a necessidade do serviço de imprensa num momento desse de pandemia, sobretudo. Bom, um bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Até amanhã. Vem aí a sequência, né, de intervalo. E eu aproveito para fechar esse programa rapidamente com o direto da redação, com acho que é a Maria Laura, que está online com a gente, mas da redação home office. Ela também não está na redação do jornal, e sim home office, também trabalhando e mantendo a gente aqui informado dos últimos acontecimentos. Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e da Clínica Proteus. Volta amanhã às 7 da manhã. Maria Laura, bom dia. Deixa eu só aumentar o volume.